Amados amigos, queridos irmãos, é com grande alegria que eu gostaria de convidar a cada um à meditação na Palavra de Deus. Paz e graça do Senhor Jesus seja com todos. Vamos aqui para a Sagrada Escritura. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, diz assim: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Bem, aqui Paulo, pela fé, volta os nossos olhares para um tempo futuro, para um tempo escatológico, no qual Satanás, no auge do seu conflito contra Deus, irá levantar sobre a terra um homem, um ser humano, extremamente mau, perverso, pecador, chamado de Anticristo, o qual, então, irá usar de todo o poder político, militar, jurídico, cultural, científico, financeiro, econômico, com o intuito de estabelecer e consolidar o reino de Satanás aqui nesta terra, perseguir o remanescente do povo de Deus que haverá na época e assim desafiar o Deus que criou o mundo. Eis aqui, então, a cena. Bem, e por outro lado, fica evidente que o Senhor volta do céu, aqui fala da vinda de Cristo, e Cristo coloca um ponto final e destrói toda essa estrutura imperial do anticristo e de Satanás, que o mal havia erguido. Bem, é interessante que o anticristo, inspirado por Satanás, empreenderá um grande esforço em construir um império político, militar, econômico, financeiro, cultural, científico, todo ele voltado para o pecado, para a rebelião contra Deus, para desafiar a Deus e para perseguir o remanescente do povo de Deus que haverá na época sobre a face da terra. No entanto, apesar de tanto esforço, Cristo volta. E no que ele volta, pessoal, o Senhor Jesus, Todo-Poderoso, ele simplesmente faz assim, ó. Ele assopra. E com o simples sopro da sua boca, ele derruba por terra todo aquele esforço, todo aquele império, toda aquela força de Satanás, toda aquela maldade do anticristo. Tudo vai ruir por terra, com muita facilidade. Porque o Senhor Jesus é o Todo-Poderoso, Cordeiro de Deus, Leão da tribo de Judá, Deus verdadeiro, verdadeira, vida eterna, onipotente, onipresente, onisciente. E ele vem para salvar o seu povo, para punir e castigar e destruir todo o mal. Agora é interessante também que o sopro de Deus pode ter efeitos diferentes em pessoas e situações diferentes, a depender do estado espiritual de cada pessoa. Por exemplo, quando lá em Gênesis é dito que Deus moldou o homem do pó da terra e assoprou nas narinas daquele homem, de modo que o homem se tornou alma vivente. Estou falando de Adão, o primeiro ser humano criado. Então, o sopro de Deus em Adão trouxe para ele a vida física, a vida biológica. Beleza. Lá no final do Evangelho de João, Cristo, já vivo, já ressuscitado dentre os mortos, aparece a seus 11 apóstolos e assopra neles também. Assopra e diz assim: recebei o Espírito Santo. Bem, o sopro de Cristo sobre seus apóstolos estava fazendo com que Cristo comunicasse da sua própria vida eterna, ressuscitada e inabalável com os seus discípulos. Vida eterna esta que ele, também, Cristo, compartilha com cada um daqueles que o aceitaram e creram nele como seu único e suficiente Salvador. Então, o sopro de Deus lá no Jardim do Éden trouxe vida para o homem, vida biológica. O sopro do Deus Filho, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, sobre os seus apóstolos, trouxe para aqueles apóstolos vida eterna, vida espiritual. Cristo estava compartilhando da sua própria vida eterna com seus apóstolos. E é dessa vida eterna que ele compartilha também e que ele torna participantes também todos os cristãos verdadeiros, todos aqueles que a ele se convertem e o aceitam como único e suficiente Salvador, crendo na pessoa de Cristo, na sua obra perfeita na cruz, no seu sangue bendito derramado para nos purificar e na sua ressurreição de entre os mortos ao terceiro dia. E, no entanto,
fica aqui uma analogia. Pessoal, o sol quente, por exemplo, o sol quente que endurece o barro é o mesmo sol quente que amolece a cera. A água fervendo que endurece o ovo é a mesma água fervendo que amolece a batata. Sim, o mesmo estímulo da mesma fonte pode causar efeitos diferentes a depender do estado da natureza daquele receptáculo. Então, o sopro de Deus fez bem a Adão, trouxe vida biológica para ele, vida física. O sopro de Deus, por meio de Cristo, nos apóstolos, trouxe um bem ainda maior, vida eterna. E, no entanto, o sopro do Senhor Jesus sobre o anticristo trará para ele e para o seu império uma vasta, súbita e vergonhosa destruição. Pois é. Então, fica aqui a lição. A palavra de Deus é vida. Só que ela pode trazer vida para umas pessoas e juízo e condenação para outras, a depender da atitude de receber ou não essa palavra de bom grado. Então, aqueles que ouvem o Evangelho, inclusive esse aqui que eu estou pregando para vocês, aqueles que ouvem o Evangelho da graça de Deus, coração aberto, recebem, acreditam no Senhor Jesus, creem nele como Senhor Salvador e, como consequência inevitável dessa fé, passa a se comportar da maneira correta, tal qual a moral cristã preconiza, quem assim age, certamente estará recebendo para o seu próprio bem a palavra de Deus, para a sua própria salvação, desfrutando assim da obra de salvação e redenção que o Senhor Jesus operou naquela cruz. Agora, aqueles que, por outro lado, de coração fechado, previamente indispostos a ouvir a palavra de Deus, ouvem a palavra, permanecem fechados, de coração duro, resistindo à voz do Senhor, resistindo ao Espírito Santo, para esses, ouvir a palavra será apenas um motivo a mais para serem condenados, porque ouviram a verdade, conheceram a verdade e mesmo assim a rejeitaram. Pois é, então a palavra de Deus, a mesma palavra de Deus, pode fazer bem para você. Se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, crê na palavra, crê na Bíblia, crê na obra salvadora de Cristo. Agora, essa mesma palavra pode fazer muito mal para aqueles que, ouvindo, não obedecem, não aceitam, não acreditam, permanecem ímpios em seus pecados. E aí, serão julgados por Deus com mais responsabilidade, porque conheceram a verdade, foram eliminados, mas mesmo assim rejeitaram a verdade. Meu querido ouvinte, eu espero de coração que você, ouvindo esta palavra, ouvindo esse evangelho, creia, tenha crido ou venha crer logo no Senhor Jesus, como seu Senhor e Salvador, confiando que Ele pagou os seus pecados na cruz. E assim, crendo nele, você pode ter perdão dos pecados, vida eterna, redenção e uma feliz e eterna morada na presença de Deus e de Cristo no céu, para todo sempre. Debaixo desfrutando, do seu grande amor, do grande amor que Ele tem para nos dar, para dar a cada um daqueles que, por Ele, são salvos.